é isso aí. Essa semana em Papo nas Estrelas a gente vai falar sobre The Devil in the Dark. Kirk e Patota chegam num posto de... Não começa nem com o Kirk e a Patota. Não chega. Com o Sam e o Schmitter. Exatamente. É um episódio que não começa na Enterprise. Curioso. É o primeiro episódio que isso acontece, eu acho, né? É o primeiro. Que eu me lembro. Que eles não começam com ele chegando no lugar. Começa com o lugar e depois eles chegam. E aliás, se o Diego estivesse aqui, ele falaria que pelo Memory Alpha, diz que é o único episódio dessa temporada que aparece, que começa sem ser dentro da Bridge, da Enterprise. Dentro da Bridge, Primeiro episódio. Mas o Return of Darkness não começa com o Sulu e o outro lá correndo, fugindo do verdade. Então o Memory Alpha errou? Mas é o começo, né, cara? Eu acho que o que eles quiseram dizer... que é da ponte de controle, né? Isso. Não, que é depois da... Eu acho que esse é o primeiro episódio... The Space. Não, esse é o primeiro episódio que começa antes da Enterprise estar envolvida. Não é a Enterprise se envolvendo. Será que eu tô assistindo Star Trek? Peraí, calma. Mas enfim, eu nem consegui me apresentar, a gente já tá discutindo do episódio. A gente já volta. E estamos de volta agora sim para discutir esse episódio. Vamos lá. Eu sou o Japs. Sou o Marcos. Daniel Levin. Dani Docinho. E Newton Zeda. E agora sim, então. Esse é o primeiro episódio que não começa na ponte da Enterprise. Começa dentro de uma caverna, num planeta, que parece que é uma caverna de mineração. E eles estão com um problema. Parece que pessoas estão morrendo nesse local. E o segurança da vez lá tá com... Segurança da vez. O segurança da vez foi de fraldas, cara. Porque o bicho tava com medo, viu? É o Schmitter, coitado. É o Schmitter, Não foi de vermelho, tá de laranja, mas laranja tem vermelho na mistura, então... Temos conta. Um vermelhinho na mesa. Temos o vermelhinho dele já lá. Aqui também, Newton. E, Marcos talvez não sobreviva a esse episódio. Eu sou daltônico, relaxa. Toma aí. E, enfim... E o cara... Realmente, assim, parece uma criança coada de medo, né? Não, mas... O que vai acontecer? O bicho foi me pegar no escuro. É verdade que a Enterprise tá vindo? Esse episódio foi a bandeira da morte. Você vai morrer, amigão. Com certeza, total. E esse episódio acho que tem a maior concentração de vermelhos, né? Alinhadinhos, assim, pronto pra bala, né? Cara, quando eu vi, eu falei... Essa chacina. Gonna be a bloodbath. E... Enfim. Parece que o Schmidt tava certo. Schmitter, né? Tava certo. Porque logo os caras não conseguem nem virar a esquina. O bicho tava morto já, coitado. E morto por sabe Deus o que, né? Porque a gente não vê o que mata o cara. Então aparentemente muito queimado. Algo chega tão grande que cobre a câmera. E quando sobra, não sobra nem só nada, só a fumacinha no chão. Não tem nem como chama? Cinza dos caras. Tem só a fumaça. É legal que esse point of view da câmera do tipo, meu Deus, você não sabe o que é, você não tem ideia do que tá atacando, cara.
Foi usado a exaustão depois no Jason, né? O primeiro Jason, né? Que não mostrava o Jason, porque não é o Jason, né? Enfim. Porque a gente não vai dar spoiler e a gente não fala de... Já tem 30 anos o filme, não tem spoiler. Mas a gente não comenta sobre Halloween. Nem... Eu falo sobre o Jason, sim, eu gosto do Jason. Eu tenho medo. Ela tem medo. Ok. O Jason não aparece no primeiro filme, pode assistir. Mas ele tem máscara, não dá pra ver a cara dele. Mas eu tenho medo. E, enfim, chega a Enterprise uns dias depois ali, né? 2 dias depois. 2 dias depois, né? 2 dias depois. E entrando em contato lá, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá, pá. E ele já chega com essa, olha, tem um monstro aqui, tá, não sei o que já não, peraí, supondo que tem um monstro, meu amigo, calma aí, né? Eu sei o que é um monstro. Mas enfim, a missão da Enterprise é ir lá encontrar o que tá matando os mineiros e dar um fim no problema, né? Mineradores, não? Que ela é uma estação de produção de Perdium, né? Sim. Perdium. E parece que na história do Star Trek essa é uma fonte de energia que todo mundo usa, quase Sim. a mina de carvão. É diesel S100, sabe? É o álcool deles. E não só esse planeta ele é rico em Perdium, como ele é rico em diversos minérios, assim. Então, o planeta é uma riqueza só, assim, né? Vale se você puder, vai poder extrair coisas desse planeta por séculos, né? E... planeta de mineração, né? Enfim, eles conversando lá com o chefe deles lá, que é o Vandenberg. Vandenberg. Vandenberg, isso. Ele comenta que tem só um cara que conseguiu ver a criatura e sobreviveu. Que é o Ed Appel. E dele deu um tiro ainda no bicho. Deu um tiro no bicho. Só deu que ele tem o phaserzinho Number one. cocô, assim, né? Ele tem o controle do portão, né? É. Tanto que ele fala, eu atirei nele com isso. O Spock fala, não, tô impressionado. Isso realmente é o controle do portão, amigo. Como você soltou o phaser daí, eu não sei. Agora eu entendi porque que o som da Enterprise fica ligando e desligando. Enfim, eles ainda questionam que tudo parece que é corroído por um ácido bizarramente forte, né? McCoy, ele faz ver o corpo e ele fala, não foi uma queimadura normal. Não foi um resultado de uma combustão, e sim de uma dissolução. É uma queimadura química, né? Ele usa esse termo. E o cara ainda mostra, o Vandenberg, ele ainda mostra que toda a condensação de túneis que existe ali, né, que vai ser um caos procurar esse bicho ali dentro, né. Paralelo a isso, o Spock fica meio encantado com uma grande bola roxa. E nessa grande bola roxa, assim, o cara fala que não, isso aí não é nada, não tem valor nenhum, é uma bola de silício. Um nodo de silício, É literalmente uma bolota gigantesca de silício. Mas 100% de silício? Não, tem umas outras coisas aí, mas mistura, né? Não fica bem claro o que é. Mas o Spock levantou as orelhinhas para aquilo lá, então algo né? Que interessante, porque silício não aparece naturalmente assim, né? Silício puro. É alguma coisa de silício sempre, não é? Sim. Okay. É um silicato. É sempre um silicato, alguma coisa assim, né? Ele tá na camada terrestre, né? Então, mas não um silício puro, entendeu? Que tem minérios que você encontra na forma pura nele. Os outros geralmente não, é silício com alguma outra coisa. Sim, né? sim. É que nem o alumínio. É que nem o alumínio que a gente acha bauxita, na verdade. Sim. Acho que tem germano, um negócio assim ali. Germano é um alemão humano. Eu até alemão humano. Germanos. Germânio e carbono. E um bedel muito saudoso da nossa querida escola, né, meu? Justo. O Germano. Saudoso Germano. Bom, nisso eles ainda são interrompidos porque um novo problema aparece. A colônia tem um reator nuclear que energiza tudo isso. E esse negócio está com problema.
O problema surge, né? Não, e não é um problema do nada. Tipo, sumiu uma peça, né? E tem um buraco nele. E morre um cara. Morre um cara, exato. Mostra o cara morrendo. Justo, é verdade. Morreu muita gente, hein? 50, não é? 50. Ah, não, já morreram. Não, mas nem no episódio quantas pessoas morreram? Eu não fiz. Você fez a conta? Eu não fiz, Você mas foi esse é o segundo, não fui sádico. Mas, cara, não foi mais do que 50. Não foi nem metade, cara. Foi uma galera. Eu acho que ele menciona que considerável. já havia sido Então, 50, já havia sido mortos 50. agrega mais os que morreram durante o episódio, umas 70 pessoas. Rolou uma gente gente pra pra cacete, viu? Mas o ponto é o seguinte. O Kirk já vai e fala, não, que motor que é esse aí, né? Que reator que é esse, né? Um XPTO, sei lá, não anotei o nome. Eu anotei. Você anotou? É uma Mr. Fusion. bomba de circulação de um reator de Persium PXK. PXK. Ok, e aí o Kirk liga pra Enterprise. Você resolve rápido, peraí, ô Scotty. Eu preciso de um. Como é que chama? Reator? Numa bomba de circulação de um reator de Persium PXK. E o Scotty dá uma risada. Você tá maluco? Eu não vejo negócio desse há 20 anos. E. Lógico que não tem isso na Enterprise, né? Enterprise é só top de linha aqui, meu amigo. Isso aí é coisa antiga. Vou deixar com minha chave de boca. E aí o Kirk fala, não, mas você não tem como arrumar e dar uma de MacGyver aí e resolver a situação aqui. Faz uma gambita aí, meu. E Traz aí um chiclete, um parafuso e aí o Scotty fala, bom, eu vou juntar uns nuts and bolts, né? Fazer umas gambiarronas. Fazer umas gambiarras e eu resolvo esse negócio aí. E desce feliz da vida pra resolver o problema dele. O Scotty estudou no MIT, né? O professor dele foi o MacGyver. No MacGyver Institute of Technology. E o Scotty foi pra lá, beleza. E eles têm um problema agora que tem 48 horas só. A gambiarra vai durar 48 horas. E o Kirk ainda deixa claro, fica aí, dá café, dá beijinho, faz carinho, o que você precisar pra esse negócio funcionar. Foi muito engraçado essa parte. E o Scotty falou, beleza. Ai, Captain. É uma tela muito longa dele, né? É muito bom. O mais engraçado, eu acho, é que ele realmente é um MacGyver, né? Porque é uma bomba e ele resolve isso com 2 mangueiras e um balde. Ele ainda fala que é a Plumber's Nightmare, né? O pesadelo de um encanador, né? Pesadelo do Mario, exato. Ele faz uma arguilha ali. Faz uma arguilha? Uma tabaco ali, exato. Ok. E o Spock, ainda encafifado com aquele nodo de silício, vou falar silicone, aquele nodo de silício, questiona se... porque eles não localizam nenhuma vida no planeta. Nos túneis, né? Sem ser ou eles ou os mineiros. Vidas baseadas em carbono. E aí o Spock fala, bom, nenhuma vida da maneira como nós conhecemos. A vida como nós conhecemos é baseada em carbono. Se existir uma vida baseada em silício, a gente não está procurando por isso, né? O nosso sistema não está calibrado para isso. Então pode ser que exista. E aí o McCoy já vira e fala, não, mas isso é impossível e tal, isso não existe. Você tá imaginando coisas. Você bebeu. E é até uma coisa engraçada, porque sempre que a gente vai entrar em ficção científica e especulação de vida, sempre se comenta essa história da vida em silício. É uma coisa que até o Carl Sagan já falou, já, né? Já mencionou. Até porque se você olhar a tabela periódica, você tem o carbono e embaixo tem o silício. Sim. E eles têm basicamente propriedades semelhantes, né? Eles têm no núcleo deles 14 prótons e 14 elétrons. E no último orbital você tem 4 elétrons e tem 4 espaços, então você consegue fazer ligações simples, duplas, de qualquer forma. Elétrons de valência, na verdade. Exatamente. É da camada de valência, né? Que é a última camada do átomo. E o que mais que a gente pode comentar sobre isso de silício? Tá, eu vou falar então. Pode falar de casa, cara, eu não ia roubar olha, esse é o Japs. Japs! Eu não ia roubar o seu momento de glória, cara. Vai fundo. Eu vou... Porque parece que muita gente fez estudos sobre isso, né? Como seria uma vida baseada em silício e tal. E eles dão alguns problemas. O primeiro dos problemas é que as ligações dele não são tão fortes quanto as do carbono. Porque enquanto no carbono você tem um orbital e já o orbital de valência, no silício não, você tem um orbital a mais.
Então as ligações dele já são naturalmente mais fracas do que as outras. E tem uma... Não vou mostrar isso, mas se quiser a gente coloca depois, né? Qual que é a camada mais forte que faz, que é silício, oxigênio, silício e 2 carbonos com hidrogênio. Ele fala que ele é advogado, viu, gente? Mas, né? Ok. Eu vou evitar comentários racistas, tá? Não vou dizer que ele é japonês e que japonês sabe tudo, tá? De qualquer forma. E o outro problema também é que a vida de silício não pode existir com oxigênio. Tipo, a nossa vida de carbono também surgiu sem oxigênio, né? O oxigênio veio depois, né? Na história da Terra. Mas, mesmo assim, silício é impossível. E o outro grande problema é que ele precisa, toda a vida precisa de um solvente para viver, para fazer as reações químicas e tal. E a água é um péssimo solvente para o silício. O que seria um bom solvente para o silício? Pinga. Ácido fluorídrico. Faz todo sentido. E, faz todo sentido pro episódio, a gente vai discutir isso quando chegar na hora certa, né? Ok. Mas a gente já pode falar, né? Porque as pessoas morrem por queimadura química. Então o McCoy fala que é um ácido muito forte. Sim. Então eles acertaram direitinho nessa história. Eu não sei se tem o nome de quem foi o Science Advisor do episódio aí. Cara, eu tinha marcado. Puta, mas tem o Science Advisor? Tem. E ele é o que responde por tudo que é de ciência pra eles. Porque o cara acertou em cheio esse episódio. Deixa eu ver se eu acho aqui. O roteiro do Jim Kun. Vamos falando de outras coisas, eu vou procurando aqui. Mas... Tá, ok. Que mais, professor Japs? Não, eu não escolher como está, vou ser bem conciso. Como criamos vida a partir de silício? Será que é por isso que os computadores têm vida própria, Japs? A gente não consegue fazer eles funcionarem direito? Ou é só o Windows que é ruim mesmo? Acho que é o Windows que é ruim. Então tá, ok. Eles não são vivos. E outra coisa também que eles falam é que a pressão tem que ter uma condição de pressão muito mais específica do que da vida na Terra, né? Ok. De temperatura e pressão e tal, são questões muito específicas. Mas o próprio Carl Sagan ele comentou que pensar que toda a vida é de carbono é quase uma prepotência do carbono, que a gente, por nós termos de carbono, não existiria uma outra forma de vida. Ok. Baseado em outra coisa, né? Mas uma coisa que a gente sabe é silício ou carbono, o phaser tem que funcionar, né? Porque, tá mancado o phaser não funcionar. Ok, bom, eu não achei, mas eu sei que o próprio Arthur C. Clarke, quando assistiu esse episódio, ficou impressionado com a ideia do selo de silício. Nossa. Ok, quando alguém impressionou o Arthur C. Clarke, é muito. Ok, a ideia é legal. Certo. Você acertou. E, bom, a gente vai procurar quem que era o Science Advisor desse episódio, a gente vai colocar aqui embaixo, eu realmente não estou conseguindo achar aqui agora. Mas colocar o crédito quando é devido? Quando é devido é porque foi... 67, né? E é uma coisa que se discute até hoje, né? Então... E esse consultor deles, ele não fala só de química, ele fala de tudo relacionado à ciência e inclusive a história e geografia, cara. Ele é uma peça chave. Não foi um único cara que foi o Science Advisor da série inteira, mas era um grupo deles, né? Mas quem foi desse episódio eu não tô conseguindo achar. Porque eu já vi outros episódios que foi o mesmo, eu realmente sabia o nome. Outra coisa, nada a ver, e ele foi chamado pra dar o parecer dele. Ele é um consultor completo, assim, dentro da série. Bom, nisso... Mas de qualquer forma, eles falam que o phaser não funcionou com o phaser tipo 1, não funcionou, né? Mas que eles têm phasers mais fortes. A Enterprise tem phasers mais fortes e o Spock é configurar para dar dano em silício. Ok. E... Bom, isso a gente conclui o primeiro e o segundo ato do episódio. Praticamente. É basicamente isso. E então vamos fazer uma pausa rapidinho. Antes da pausa. Kill in the Forest. Kill in the Forest, o Science Advisor? Science Advisor. Ah, legal. Ok, é legal que ele tem o sobrenome mesmo dele. O sobrenome do McCoy, não? Não, o McCoy chama The Forest Kelly. É Jackson The Forest Kelly. Legal. Bom, Kaylan The Forest. The Forest, separado. Okay. O McCoy é The Forest, tudo junto. Legal, boa. E então a gente já volta.
Bom, é isso aí, estamos de volta. Opa! Nosso segundo ato de Papo nas Estrelas. Nosso segundo ato, você viu que a gente não tem mais blocos, a gente tem atos agora. Uou. Isso tá ficando muito chique. E, bom, eles começam com o Spock e Kirk com um exército de vermelhinhos ali. Cara, Vamos esperar morrer? basicamente eles estão em posição de corte marcial. Se tiver botão, você já enfia que você só vai atirar, porque. Só botar forca, né, na frente. A gente precisa que a gente morra nesse episódio. A gente precisa de bucha de canhão e vocês estão de vermelho. E Mais aí- uma vez confirmamos o negócio que vermelho morre muito. Aliás, desculpa, tá? Exato. Hoje é seu último dia. So bad guys can see me bleed. Exato. Desculpa, a E gente aí não o- faz piadas de Deadpool. É. Desculpa. E aí o Spock vira e fala: bom, então o nosso plano é cercar e, se possível, capturar. E o que olha assim? Você tá maluco, Spock? Porra. Não fode não, Spock. Não. E aí o que fala? Não, é pra atirar, pra matar. A gente veio aqui pra matar o bicho. O Nossa. bicho tá matando tudo que é mineiro aqui, a gente não sabe o que é, vamos matar isso aí. Nossa. Né? O que. Eu acho começa um problema que vai desenrolar daqui a pouquinho. Que vai e volta esse problema, né? Que é quando o Spock mais pra frente vai falar: não, peraí, isso aqui essa pode ser é uma criatura, né? É um ser inteligente e tal, não sei o quê. E o que continua, né? Não, vamos matar. Mas bicho. E a primeira diretiva: foda-se, né? A gente vai dizimar uma raça, acabou. Aliás, o Spock faz esse comentário com o Kirk que fala. Ele não fala da primeira diretiva. Não, Fala não da da primeira raça. diretiva, Se for mas a ele última fala da assim, espécie, se né? for a Então. última da espécie, como a gente tá prevendo, isso seria uma afronta maior do que um simples assassinato. Enfim, ainda assim, eu acho. Não, dá pra entender, dá acho- pra aceitar, vai. Acho um pouco estranha a maneira como é resolvido. Eles, por não. Eu acho que eles não conseguem colocar eles pra se num embate interessante. E eles resolvem acabar esse diálogo numa brincadeirinha, assim, né? Eles fazem a piadinha e aí fica tudo bem entre ele e o Spock, né? Entre o Kirk e o Spock. Fica tudo em ordem. Nossa, eu não lembro disso direito. Eu lembro dos É, três argumentos que porque o Spock- Kirk vira e fala: não, então o Spock fala assim: você vai lá e vai ficar com o Scotty lá por causa dos seus conhecimentos técnicos. O Spock fala: não, que não são necessários. O Scotty entende muito mais de motor como chama? O Scott é muito mais Pódio. pedreiro que eu. De núcleo, reator nuclear do que eu. E você sabe E disso, você capitão. sabe disso, eu preciso estar aqui, né? Aí o que fala: não, mas se nós dois formos mortos e tal, eu sou substituído, você é substituído, mas nós dois, a gente não pode morrer junto. Bom argumento. Né? Batetada, né? E aí o Spock vira e fala: não, mas a gente só tem 2.228.7. Isso foi de cabeça, viu? Boa. Eu ainda ia ajudar, assim, ó. Toma aí, capitão. Não precisa. 2.228.7 para 1 chance de nós dois morrermos. E ele zoa isso, né? Aí o que falou: bom, então, né, Spock, não sei o que. O capitão não tava pensando que ele realmente ele fez a conta e falou. Então foi. Eu achei que podia ter acabado melhor essa discussão e não com uma piadinha, mas ok. Ok. E assim vão. O pessoal do Vandenberg. Berg. Aqui não tá escrito Vandenberg. Só se escrever errado. É holandês, É né? Vandenberg, é. É holandês, né? O pessoal do Marcos? Vandenberg, eles falam que não, eles estão mandando todo mundo pra nave, né? Olha, então a gente vai tirar todo mundo aqui de baixo, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. O Nebula fala: a gente não vai todo mundo, não. Alguns vão ficar. O que fala: não, a gente não tem arma pra todo mundo, não tem phaser pra todo mundo e tal. Ele fala: não, a gente vai brigar com porrete se precisar, mas a gente não vai correr daqui, não. Ah, beleza. Então fica aí com seus porretes. Eu prefiro o meu phaser. Eu tenho phaser, tá? Você tem um porrete, foda-se você. Sejamos sinceros também, já vê um pouco da maldade deles, né? Porque eles não iam matar o bicho com porrete. Sim. Até Os caras porque- falaram: vamos combater com soda cáustica, aí faz um pouco mais de sentido, né? Ok. E aí eles. Enfim, dividem o grupo. Ó, vocês vão pra aqui, vocês vão pra aqui, tá? Eu e o Spock a gente vai arrumar tudo aqui de uma posição segura, tá? e aí vai ele e Spock, tá, não sei o que, eles encontram uma bifurcação ali, eles acabam se dividindo, né? O Spock fala: não, mas é aconselhável se dividir? Spock, tem 2 turnos, tem 2 de nós.
Divide essa porra, meu. O Spock ficou com medinho, né, cara? Será? Não, tô brincando. É que o Spock eu já vi muito filme de terror. É sempre naquela hora, você divide e vai cagar, né? É a lógica que alguém vai morrer se dividir. Mas ele devia saber que, tipo, nesse episódio o Spock nem o Kirk morre, então sossegado. O Spock tem acesso ao roteiro, né, antes. Não o Nimoy, mas o Spock tem acesso ao roteiro, então ele sabe o que tá It's acontecendo. highly logical for me to die. E você viu que legal o take? Que tá o Spock atrás, tipo, meio... Legal pra ainda caramba. meio... É, legal pra olhando. caramba. Então, mais uma cena super bem dirigida do Joseph Pivney, né? Cara, o meu diretor... É o Pivney ou com... Não, é o roteiro. Mas é o Joseph Pivney Pivney, que dirige. E, Pivney. cara, oficialmente ele é o diretor que eu mais gosto de Star Trek agora. Agora que eu comecei a... Escritor, você tem um? Eu tenho. Tem alguns aí a discutir. A discutir no final da primeira temporada. Tá bom, ok. Eu vou guardar o meu, então. E... Enfim, eles se dividem, o Spock fica assim olhando e tal, e a câmera vai. O Kirk vai caminhando em direção à câmera, a câmera vai se afastando. Eu acho um take super legal que ele vai adentrando dentro da caverna, né? Assim. E. Não, isso é um dos arcos do herói, né? Quando é a entrada na caverna, né? Quando, desse ponto não tem mais volta. Né? É o momento do embate. Do embate definitivo, assim, né? Eu cheguei nesse ponto, não tem mais como escapar disso. Eu sei que a gente não faz piada de Star Wars, assim, mas o roteiro de Star Wars realmente são muito bem escritos, né? Não, você tem razão. No Império Contra-Ataca é a cena em Dagobah quando o Luke vai ter que entrar naquele pedaço do pântano que ele encontra uma imagem do Vader, né? É esse mesmo tipo de cena. Assim, eu tô entrando na caverna pra ter o meu conflito direto. Que muda tudo. Face, né? É o ponto de mudança. É o conflito direto que muda como você reage em torno daquele problema, cara. E, enfim, é a descida pra caverna, né? No Senhor dos Anéis é quando o Aragorn entra na Senda dos Mortos. Né? É a mesma cena. Aí você passou do limite. Meu amigo, aqui. Não, Senhor dos Anéis. Então, e nessa que o Kirk tá indo, ele tá conversando com o Spock, o Spock tá não sei o que, tá, blá, 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 tá batendo um chat ali no comunicador. Quando a gente vê a criaturinha só derruba um pilar, e despenca um pedaço da caverna inteira ali. E o Spock, meu Deus, o que tá acontecendo aí, capitão? Tudo certo aí? Tudo bem? Não, tudo bem. Antes disso, Newton, ela já estava ferida nessa parte que você está comentando. Lógico, né? levou um tiro do Spock. Sim, Antes, ela tomou um tiro. O Spock né? e o Kirk encontram com o bicho. Sim. Porque eles já Que é o primeiro setaram. contato com o bicho, contato real, assim. Na verdade, eles já tinham dado a instrução. O Kirk, se não me engano, já deu a instrução de que era para setar as armas para atingir Pra silício. silício e não mais carbono. É. Era a Phaser 2. E aí eles ainda questionam que eles conseguem arrancar um pedaço do bicho, né? Uhum. E eles analisam aquilo lá e falam, não, realmente não é base de carbono, parece uma fibra de plástico, né? Cai a bola, De amianto. De amianto. cai a bola Mexendo, esquerda. né? E o negócio pulsa ainda, né? Ele ainda tá meio vivo, aquele pedaço. Cai a bola esquerda do E é engraçado que eles até que mostram até a forma cristalina, né? Que realmente faz parte do silício. É muito, muito real. É muito É um bacana. cristal de silício, né? Sim. É um monstro. Porque tem silício no amianto, né? Nos abestos, né? Que eles chamam. Não, eu só fazer um comentário, só que é uma fibra, que o abestos é uma fibra mineral muito útil e que é banido em vários lugares, né? Porque sabe que causa câncer, né? Tipo, fibrinhas dentro no pulmão, arrebenta o seu pulmão, mas aqui no Brasil ainda é legalizado. Ah, por que será? Não vem mais no freio de carro, vinha amianto, agora não vem mais. Tanto que o freio de Isso, carro faz barulho amianto agora. foi proibido. Mas ainda nas É telhas ainda se usado pode. em É que- vidro, em cerâmica e em cimento. É porque tem uma discussão porque não tem uma regulação nacional. Só Puta alguns que estados, tipo Rio Grande de São ok. Paulo, Minas. E aí os caras entraram com uma ação falando que isso é inconstitucional. Nossa, que E absurdo. proibir um produto num estado só é inconstitucional, então tá em discussão lá no Supremo ainda. Então, ao invés de proibir em todos os estados, é melhor liberar naquele estado. É. Bom, Aliás, deixa eu fazer uma adendo, a gente não Claro. brindou. Eu acho a isso gente não brindou, a gente importante. já bebeu, Eu acho isso importante. mas... bacana. Então vamos brindar a horta, né?
A horta. E é ela, né? A horta. Saúde. Te amo. E... Enfim, a horta, o bicho, né? A criatura, né? Que Tadinha. ele derruba lá aquela parte da caverna. E o Kirk não tem mais como voltar. E o Spock fala, o que aconteceu aí, capitão, tal, não sei o quê. E o Spock questiona que ele acha muito estranho da caverna ter sido cair exatamente nessa hora, né? E o Kirk fala, não se preocupa, porque pelo mapa aqui, esse túnel a gente vai se encontrar lá na frente. Então, vamos continuar andando, não preciso voltar. Ok. Assim fazem. Aí o Kirk tá andando, pimpão lá pela caverna e tal. Quando do nada aparece um negócio vermelho na pedra. Um vômito de pedras, vai. Negócio dissolve a pedra e aparece um bicho. E é um puta bicho legal, né, meu? Ah, e isso é um dublê, né? O Janusz Prohaska, é um húngaro. É uma espécie de mentor, precursor de um Andy Serkis, assim. E o próprio Gene Roddenberry falou, olha, você tem como criar um bicho pra mim? Tenho, não sei o que, vamos lá. Ele criou o bicho e o Roddenberry falou, eu quero que você atue como ele. Não, e o Gene, com a hora que viu o bicho, falou, o que é isso, né? Ah, sim. E aí, tipo, não existia um roteiro. Até esse ponto. Exatamente. E a hora que ele falou, não, isso aqui é uma criatura que eu fiz. Eu imaginei essa criatura e tal. E o Gene Kuhn falou, não, peraí, eu vou escrever uma história em cima disso. Eu preciso que esse bicho apareça, porque o bicho é muito legal. Em 4 dias ele escreveu. Foi super rápido, assim. Meu. Imagina você ver uma criatura quão inspirado o Gene Kuhn não tava pra vomitar um roteiro desse quilate, assim, em 4 dias e tá aqui, ó. Nossa, quem diria? Tipo, da onde vem a ideia inicial? Eu sempre pensei que o roteiro criou por causa do silício, por causa dessa foi forma por causa de que ele viu um vida. monstro legal. Ele viu um bichinho legal e falou, nossa. Não, mas o interessante é que quando você vê a primeira vez o bicho, lógico, a gente já tá no século XXI. Mas, cara, você lembrando que é da década de 60, final da década de 60, você vê a atuação daquele vômito de pedra, de silício, você fala, puta, é muito legal, cara. Imagina uma criança, um moleque, um adolescente, sabe, vendo pela primeira vez, que a TV não tinha muitos anos. Cara, vendo na TV aquele monstro, cara, eu te garanto que teve criança que ficou meses sem dormir direito por causa daquilo, cara. Não, é uma criatura muito legal. É muito legal, cara. É animal. E o quão criativos eles conseguem ser com pouco, né? Às vezes eles precisam daqueles $10 a mais pra conseguir fazer uma criatura legal, né? E eles pegou um tapete, grudou uns trecos nele. Uns panos de chão, assim, né? Não, mas é uma criatura legal pra caramba. E aí o Kirk tá lá, assim, pimpão, andando, não sei o que. Quando brota a criatura na frente do Kirk, eu nem de vermelho vim. Eu sou um capitão, não posso morrer, né? E aí o Kirk vai. E a primeira reação dele é apontar o phaser pro bicho. Nessa que o bicho tava vindo pra cima, o Kirk aponta, o bicho. E volta um pouquinho. Aí o Kirk abaixa a arma. Aí o bicho vai pra frente. Aí o Kirk vai voltar a arma. Isso é muito três patetas, né, cara? Foi muito bonitinho. E pô, é o começo de uma negociação quase, né? Sim. Olha, é um experimento dos dois, né? Vem até aqui eu permito, até aqui eu não permito, olha, isso aqui eu não quero, né? Eles começam a ter uma negociação, começa a ter um diálogo ali, né? Na ponta de bala, mas um diálogo, né? A segunda aproximação parece que ele faz mais cautelosamente. Assim. Sim. Daí o Kirk já saca, já também não simplesmente aponta, já bota, daí ele afasta. Daí, se eu não me engano, eu acabei lendo isso. A horta ele vira e mostra o pedaço onde tá faltando. Tipo, olha, eu sei que você já conseguiu me machucar. Então, pera lá. Não, cara, é realmente uma negociação. É uma negociação, assim, cara. Achei muito. Olha, eu posso fazer isso, você fez isso. E bacana que é uma comunicação não verbal, né? Totalmente não verbal. Isso é genial como eles conseguiram passar a mensagem sem diálogo nenhum. Isso eu acho a coisa mais legal dessa cena. Projetar essa falta de comunicação
não necessita de interface, cara. A única coisa que leva a história pra frente nesse momento é a imagem, né? E assim, o cinema é uma a princípio é uma arte só visual, né? Depois que veio o som, depois que veio a fala, mas inicialmente o cinema era só visual, né? Então você passava mensagens dessa maneira, né? Então é uma puta cena classicona de cinema, assim, né? De dirigir uma coisa sem falas, né? Cara, pra mim eu acho que ficou muito legal também, porque é meio que lógico, né? Você encontra uma raça de um outro planeta, talvez de um outro quadrante do espaço. Cara, ele não vai falar português, inglês. Sim. Ele não sabe. Não é nem uma criatura distante. Ele não vai nem verbalizar. É uma outra forma de vida que é baseada em outro elemento químico. Pronto. Vê o quão distantes são as duas criaturas ali, né? O Kirk e a Orta, né? Já é estranho ele verbalizar o que ele tá pensando pro outro. E nessa o Kirk vê que, ok, esse bicho é inteligente, né? Não é um monstro que a gente tinha até agora, né? Porque o ser humano tem ainda a mania de ter medo do escuro, né? Que é o nome do episódio, né? O demônio do escuro. E nesse momento o Kirk abaixa ali, dá uma agachada, deixa a arma de canto assim. Mostrando. O que ele vai fazer, né? Nessa o Kirk verbaliza, obviamente não esperando uma resposta verbal, mas ele botando pra fora, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar? Como é que vai funcionar esse negócio, né? E é o momento que o Spock chega, né? O Spock chega e o Kirk já... Spock, calma aí, não atira não. Né? O Spock já veio com coisa em punho, né? E é legal que o Spock também... antes a gente teve um embate do Spock falando: não, capitão, você não pode simplesmente obliterar essa criatura... Sim. Porque ela é a última espécie, blá blá blá, isso vai ser um crime contra a natureza. Ele fala galáxia. Que poderia ser a última da espécie, né? Poderia ser a última da espécie, isso é um absurdo. E o Kirk fala: não, ela é perigosa demais para continuar vivo. E nesse ponto é engraçado que inverteu. O Kirk já tá tipo: não, por favor, ela é um ser consciente. E o Kirk já tá apontando o controle remoto. E um pouquinho antes, antes do Spock chegar, o Spock ainda fala: não, se ele tá na tua frente, já atira pra matar, né? Isso. E o Kirk falou: não, melhor você que queria manter ela viva. Shoot to kill. Né? A gente nem falou a piadinha, né? Que foi o que o Spock dá uma ligada e fala: o Kirk tá ali na frente, aí depois liga o Olha, eu tô localizando aqui. Então tem um reading estranho, deve estar aqui perto. Então, tá aqui na minha frente. Tá 3 metros de mim. Exato. Ele fala: não, mata, né? Tal. Exato. Shoot, Captain. E você não pode se arriscar e tal, não sei o que, né? E nesse momento o Kirk e o Spock ali de frente pro bicho, o bicho já fica meio assim e tal, o bicho vai pra trás, deixa espaço pro Spock passar, o Spock vai pro lado do Kirk. E, enfim, eles estão ali, ok, como é que a gente vai negociar com esse bicho? Como é que a gente vai abrir um diálogo, né? É um ser tão diferente, né? E nessa o Spock puxa o Mind Meld, né? Ele fala: olha, eu posso tentar o Mind Meld com esse bicho. E aí é o ponto que a gente percebe o quão poderoso é o Mind Meld, né? Que ele realmente parece que o Spock se comunica com qualquer coisa. Qualquer. Que tenha uma consciência. Pra mim, qualquer coisa consciente, claro que tem uma consciência. Então poderia ser uma espécie de teste, né? Será que esse bicho ou essa coisa é consciente? Deixa eu ver. Eu consigo me comunicar? Então ele é consciente. Não consigo, então é um cactus. Sei lá. O cactus responde, né? Nossa, imagina que louco. Pergunta se quer ter um taco, né? As plantinhas. Eu sou o cactus, você quer um taco? Só porque é mexicano? Só porque é mexicano, lógico. Eu queria comer um taco. Tequila! A gente consegue se comunicar com as plantinhas e é muito bonitinho. O que você anda tomando, Docinho? Bom, e isso sério, elas escutam, elas gostam de carinhos. Tem até um teste que fizeram, mas isso é verdade mesmo. Ok. Com as plantas. E tinha um quarto que só falavam palavras negativas. Enfim, isso é com a água. E elas com plantas. Não, isso é planta com água, exato. E em outro quarto só palavras positivas, enfim. E elas entendem, elas ouvem, elas sentem e deu uma certa diferença. Enfim, é bacana. Sim, elas são sensíveis às emoções humanas. Sim. Por isso sempre vão vir então, com certeza o Spock consegue conversar com as plantinhas também.
Eles fizeram um teste também, eles deixaram uma estufa um aquário tocando death metal e uma outra estufa tocando música orquestrada clássica, né? Okay. E as plantas do death metal cresceram bem menos, assim, consideravelmente menos do que as da música clássica. Elas cresceram muito mais preocupadas em ouvir, né? Porque tem um problema que isso mostra que elas são sensíveis a isso. Sim. Mas não mostra que elas são conscientes. Até porque a planta é uma grande diferença. Eu acho que a consciência, dá para entender a consciência delas, supondo que elas escutaram palavras positivas e palavras negativas. Olha o peso disso. Então, não tem prova disso. A prova foi feita uma pesquisa. Então, a prova é que com as palavras negativas elas crescem menos. Mas não que elas entendem que elas são palavras negativas. Eu acho que é o tipo de vibração. Uma diferença de... Porque uma coisa é você saber que uma coisa é negativa ou não, outra coisa é você sentir-se afetado por ela. Isso. Sim. Eu acho que é o seguinte, um organismo vivo, ele pode ser ou ativo, ou seja, você tem uma influência externa e você age conforme aquilo, você analisa aquilo e reage conforme aquilo, e também tem um ser vivo reativo. Você faz alguma coisa, ele vai reagir de uma forma mecânica, entendeu? A consciência é justamente você receber uma instrução externa, analisar aquilo e escolher o que você vai fazer. Isso é consciência. As plantas, elas também são feitas de água como nós, né? E assim, no caso do death metal, ele tem um tipo de vibração diferente do que a música erudita. Sim, né? Então acho que é a vibração em si que faz com que a planta cresça mais ou menos, né? Eles fizeram inclusive um teste com regar a planta com água fervida no fogão e com água fervida no micro-ondas. Aí eles fervem as duas águas, deixam ela voltar para a temperatura ambiente e regam as plantas. A planta do micro-ondas, ela ficou super mirradinha e murcha assim, e a água que foi esquentada no fogo, a planta que foi regada cresceu absurdo assim. Que legal isso, cara. Então elas são sensíveis a isso, mas não que elas acho que elas não entendem a palavra. Elas não entendem a palavra, mas acho que a vibração afeta a água de alguma maneira. Acho que seja mais para esse lado do que para uma consciência da planta. Cara, é engraçado. Quem acredite na consciência também, mas enfim. É engraçado que o experimento que eu vi também eram plantas separadas dentro de um quarto separado, com sensores em cada folha, assim, nada alterando naquele ambiente, e um sistema eletrônico derrubava em óleo quente uma espécie de peixes microscópicos dentro de um óleo, e eles captaram alterações na vida daquelas plantas. Então eles entenderam que a planta era sensível à morte daqueles seres vivos que estavam sendo jogados em óleo quente. E lógico, levando em consideração que tinha a vibração do óleo, vibração do maquinário e tudo mais. Isso é interessante. Então tá. Esse é nosso segundo bloco. E vocês, o que vocês acreditam? Que as plantas têm sentimentos ou que não têm sentimentos? Elas são conscientes ou não? Minha amante é um cactus. Não? E com isso a gente encerra o nosso segundo bloco. Bom, estamos de volta. E... enfim, Kirk e Spock estão frente a frente com a criatura. E o Spock vai tentar fazer um mind meld. E o Spock nem precisa encostar na criatura. Ele já sente a dor que essa criatura está passando. Assim. Dor. É a única coisa que o Spock consegue sentir. Não consegue falar, ele grita. Essa dor é transferida imediatamente para o Spock, né? Porque as mentes viram uma só, né? Uhum. E nesse momento em que a criatura vira, né, o dorso dela, assim, não sei que bunda dela, não sei se é a bunda, não sei se é as costas. Tecnicamente é o bumbum. Bom, ela vira 180 graus, então deve ser o bumbum dela. Se for tecnicamente, é o glúteo. Não, tecnicamente não é
bípede, nem humanoide, nem com nem bunda. Então... Ok. Ok. Ela vira uma parte do corpo lá que foi atingida e mostra que ela tá na gordurinha ali, né? Já tirou aquela pele de cima, virou só a parte branca. Fundilhos, né? Tá até inflamada, né? Porque ela vai pra cima do casco. Então, até formas de vida baseadas em silício tem pulso. Porque tá branquinho e pra cima. Não, pode ser o corpo dele. O pulso é feito de germânio, né? Sei lá. Ok. E nessa ele falou, ok, ferrou tudo, né? A gente precisa tentar tirar a dor desse bicho de qualquer jeito aí pra gente poder pelo menos conversar. Nesse momento a criatura se mexe e ela vai pra cima do pedaço de pedra lá. E ela escreve No Kill I. Não mate eu. Né? Não, então, exatamente. Eu não matar, né? Tem uma discussão legal aí que eles falam, ok, isso quer dizer que ele é consciente e pelo visto sabe escrever. Mas ele fala que nós não devemos matar ele ou que ele não vai matar a nós. Exato. É muito legal. Porque ele acabou de aprender a escrever, né? Com o Mind Meld. No Mind Meld ele pegou o conhecimento, né? do Spock. Agora eu manjo Só inglês. Que ele não manja tão bem, assim. Então ele escreveu de uma maneira que... Min ser pedra. Então o que a criatura realmente quis dizer, né? Mas de um jeito ou de outro, alguém não vai morrer. E nessa o Kirk chama o McCoy. Fala, se alguém vai salvar esse bicho é o McCoy. Desce aí, McCoy. Spock até contesta, né, que o conhecimento dele não serve pra nada, né? Porque ele conhece o organismo de carbono e tal, não vai conhecer o organismo de silício. Sim. E até em outros... Acho que ele, desculpa, Newton, ele fala até que é melhor chamar, acho que o engenheiro, né? Não, e até em outros episódios a gente vê que o McCoy fala, não, eu não conheço o organismo desse ser, eu não vou poder ajudar muita coisa, né? Uhum. Mas mesmo assim o Kirk chama ele e o Spock fala, o McCoy pergunta, mas quem se machucou? Olha, não importa, pega a tua maleta e vem pra cá. Ok. E nessa o Kirk ainda fala que, olha, você vai ter que fazer outro Mind Meld aí, a gente vai ter que tentar conseguir alguma informação do bicho. Porque a gente não tem nada. Uhum. E beleza, o Kirk ainda fala pros vermelhinhos dele, segura os mineiros aí, não deixa eles passarem pra cá, porque os caras estão vindo na caça às bruxas, né? É lógico. Os caras estão com o pitchfork lá do lado de fora, né? E 3 vermelhinhos segurando o front, né? Vai lá, vermelhinhos! O resto morreu, né? O resto dos 50, né? Witch Hunt, né? E o McCoy chega, olha e fala, isso que eu faça? Né? Eu sou um médico, não um pedreiro, né? Aliás, é a primeira vez que ele fala essa frase no I'm a doctor, not a bricklayer. E bacana comentar também que o Kirk ele foi até o berçário, né? Ele vai agora, né? Ele vai agora. Foi agora. Vai agora. Of the Ages, não é? Vai daqui a pouco, na verdade, né? Vai daqui a pouquinho. E aí o McCoy fala, olha, eu não conheço nada disso, tá? O que fala? Você é um curandeiro, você cure. Tá aí um paciente pra você. Ele fala, ele olha você é um curandeiro, tá aí um paciente e tá aqui uma ordem, né? Ele se vira aí. Cara de merda. McCoy olha e fala, bom, beleza, vamos lá, né? É meu trabalho, né? Eu tô aqui pra salvar vidas. É nessa hora que o Spock faz o segundo Mind Meld? O segundo Mind Meld agora. Tá. Então tá o McCoy lá no fundo tentando entender como é que ele vai curar aquele ferimento. E o Spock tá fazendo o segundo Mind Meld. E o Spock chega lá e já pega os 2 peitinhos do bicho, assim, né? Ele chega muito... Uhul! Inclusive... Tinha 2 pedrinhas sobressalentes assim, sobre... né? Verdade. Tem 2 peitinhos ali, o Spock... Vou pegar na sua área mais tenra aqui. Ele faz um reiki no bicho. E é legal que... desculpa interromper, mas é nessa hora que eles filmam de costas
o Kirk olhando pro McCoy, pro Spock, fazendo Mind Meld, porque já é um dublê. Porque, que nem eu tinha falado no último episódio, o pai do Shatner tava morrendo, e o Joseph Shatner morreu no começo dessas gravações. Ele não avisou ninguém, porque falou, não, tem que continuar, por mais que os produtores queriam dar um halt, dar um pause. Falou, não, vamos continuar. E nessa cena, ele já tinha pegado um voo pra ir pro funeral do pai, e era um dublê, na verdade, não era o William Shatner como capitão. Okay, era o stand-in dele, né? Era o stand-in dele. Que é o mesmo cara que faz sempre, assim. Sempre que é o cara que vai sempre, porque tem o físico do Shatner. É o mesmo cara. Depois eu vou colocar aqui embaixo o nome dele, porque eu não vou achar aqui agora, mas é o mesmo cara sempre. E nessa o Spock entra em contato com a criatura e ele sempre a criatura se identifica como sendo Horta. E fala que é o fim de uma era. 5.000 anos. Que o que vocês procuram tá na câmara do lado. Que eles têm que ir na Chamber of Ages, né, a câmara das eras. E ele descreve esse nome, esse título, Câmara das Eras, de diversas maneiras possíveis, né? Nome legal, né? Dando a intenção de que sim, é um berçário, e sim, o Spock estava certo, aquilo era um ovo, né? Já tava na cara, né? Que o Spock se negou a falar um tempão, porque ele falou, eu já diverti o Dr. McCoy muito, então eu prefiro ter alguns dados mais concretos antes, né? E nessa o Kirk tá, enquanto o Spock tá fazendo esse Mind Meld, aprendendo um pouco sobre a cultura da Horta e tal, o Kirk escuta isso, olha, eu tenho que ir pra câmara do lado, o que eu procuro tá na câmara do lado, a câmara das eras e tal, não sei o que, e tem um único corredor ali. Que o bicho fala go. Vai lá, vezes, vai, mano, né? E o Kirk, ok, vamos lá. E porque tem a coisa que você está procurando lá também. Eu ia falar disso. Porque o bicho já sabia do problema da base da cidade dos mineiros de faltar essa peça. O que mostra o quão inteligente é o bicho, porque ele identificou dentro de um reator nuclear qual era a peça que ia foder tudo, né? Se eu tirar isso aqui, eu fodo o sistema de eletricidade deles, de energia deles inteiro, né? E eles param de me atacar, né? Eles têm que ir embora, né? Eles têm que ir embora, porque essa era a intenção do bicho, não era matar a galera, era tipo, sai daqui. Né? E o que a gente vai aprender agora é que o problema da Horta não era coexistir com os mineiros, era eles estarem matando e roubando os ovos dela. Né? Se eu estivesse aí na parte de cima aí, e não entrasse no meu mundinho, tava tudo em ordem. Né? Mas vocês estão invadindo o espaço onde eu crio meus filhos. Chegaram no nível 23, né? Que era no nível 23. Né? Mas o que é importante também é que era um momento crucial pra Horta também. Porque, se eu não me engano, a cada 5.000 anos, 5,000 years, tipo, todos da espécie morrem. Fica e sobra um pra tomar conta dos ovos. Ou seja, é o ponto em que a população inteira some, se restringe a um. E aquele um vai ter que, gerar todos os outros, sei lá quantos milhares de hortas. Então é um ponto muito delicado na cadeia deles. Sim, e se essa horta específica morresse, ferrou, cara. Acabava com a espécie, porque ninguém conseguir guardar os ovos. Como é que chama quando a galinha fica chocar isso. É uma coisa chocante. Eu sou chocado. Eu só sei por causa da chocante. De quem? Da Kiki. Só sei chocar por conta da Kiki. Enfim. E até para ensinar eles, né? Sim. Passar cultura, passar tudo, enfim. É uma mãe, né? São seres conscientes, então não é só. Eles não iam viver só por instinto, né? Ia ter toda uma cultura dos Horta a ser passada. Né? Minha mãe ensinou a jogar ácido nos estranhos também. E, enfim, o Kirk vai e encontra um monte daqueles nodos de silício abertos. E encontra também a válvula, o Alteres lá. Meu Alteres, é aqui que eu tinha deixado. E aí ele volta. Nessa, os mineiros estão invadindo tudo, né? Porque o vermelhinho dá uma olhada pra trás, toma na cabeça. Porque, meu amigo, você é vermelho, mas você vai apanhar, cara.
Não vai morrer. Não vai morrer, mas vai apanhar pelo menos. Mínimo, você não vai voltar normal pra casa. Vai ter uma conclusão na cabeça, né? E os caras invadem e já chegam com, os porretes em punho e tal, vamos matar esse bicho. E o Kirk fala, não é assim, o bicho é inteligente, a gente não pode acabar com ele. Não, mas eles mataram 50, ela matou 50 dos nossos, né? Vocês mataram milhões dos filhos dele. Milhares dos filhos dela. Aí o cara olha assim, opa. Como assim? Acho que a gente fez merda, né? Essas bolas de silício, vocês brincam e vocês usam de enfeite, vocês estão quebrando por aí, que vocês falam que não tem valor, são os ovos dela. Ele dá a desculpa clássica de quem fez merda, que eu não sabia que era isso, né? E... Enfim, o Nessa Spock sai do transe. E o Spock tá chorandinho, cara. De novo, o Spock ele não é imune a... Não é que ele não tem as sensações, né? Ele só consegue controlar 99% do tempo. De vez em quando escapa, né? E quando ele tá no Mind Meld, ele meio que abaixa esse escudo lógico dele e as mentes se tornam uma, né? Então ele sente o que a Horta sentia, né? Enfim... eles estão lá discutindo com os mineiros que não, peraí, não podemos acabar com uma espécie assim, então não sei o que. E o carinha lá que tinha dado o tiro, Vanderberg não. Ed Apple, ele vira e fala, não, mas a gente tem que voltar a produzir e tal, não sei o que. A gente não pode parar assim, né? A gente é uma mineradora, né? A gente não pode falir por causa do bicho, né? E o que fala? Não, mas peraí, talvez tenha um meio de campo aí, talvez tenha um caminho do meio aí a ser seguido. Vocês falam que esse planeta tem uma infinidade de minérios que são muito difíceis de serem tirados da Terra. Okay. A Horta ela consegue andar pela pedra como a gente anda pelo ar. Cara, é muito legal essa analogia, né? Legal pra caramba. É muito legal. E então eles vão criar túneis quando eles andam, quando ela anda. Vocês podem simplesmente ir lá e tirar o minério por onde eles passam. Não, e se eu não me engano, eles comentam que tipo, vocês podem conversar com ela e deixar, olha, quando você chegar numa jazida de X coisa qualquer, adamantium, sei lá, qualquer porcaria, avisa, não sei o que. E detalhe, são milhares de filhotes, então se você conseguir fazer com que a mãe pense assim, todos os filhotes, pode sentar na sua cadeira e esperar. Só que aí eles ainda questionam, não, mas a gente tem um problema, porque essa Horta tá morrendo. Nesse momento levanta o McCoy do nada, com as mãos sujas de cimento. McCoy, puta não merda. Tá não! Que a partir de agora eu consigo salvar qualquer coisa. Não, ele fala assim, chuva. Eu consigo curar um dia chuvoso. Cara, que genial, cara. McCoy, ele fala pouco, mas quando fala é um tapa na cara, né? É McCoy, muito legal. Um brinde a ele você, fala cara. Com prioridade, né? Com propriedade. Aí todo mundo olha assim e fala, como assim, né? Eu falei, não, eu pedi pra descer um composto de não sei o que lá, que era 90% de silício. Eu fiz um band-aid. Um concreto termal, não sei se qual é a tradução 90% de silício. Que é absurdamente constituído de silício. Fiz um band-aid. Fiz um band-aidão. E assim tá. Passei um mertiolate, um beijinho e tá curado. E me liga de manhã. McCoy, puta, que personagem legal que é o McCoy, cara. McCoy, eu te amo. Não vou mentir. E aí eles falam, então, ok, vamos conversar com a Horta e vamos ver se isso é possível. Esse Morus Vivendi. E o Spock vira e fala, não, vai ser um prazer conversar com ela, porque ele é um ser absurdamente lógico. Eu sinto, vivendo entre vocês, sinto falta desse tipo de conversa. Seus bandos de merda. E o Spock vai feliz da vida lá negociar com a Horta. E de volta pra ponte da Enterprise, ceninha final do capítulo. O mineiro principal lá, Vandenberg, fala que alguns ovos já chocaram e que eles já nasceram fazendo túneis. E já acharam várias jazidas de... Ele comenta assim, esses demoninhos. Esses demoninhos, É o The Devil in the Dark, né, cara?
E aí eles, o que ainda comenta é que eles vão ficar obscenamente ricos agora, né? E eles falam, a horta é feia na primeira instância, mas depois a gente até que se acostuma, né, a olhar pra eles, né? E aí o Spock levanta as orelhinhas assim, né? Opa! As orelhinhas justo agora, né? E aí ele fala, curioso, porque a Horta disse a mesma coisa sobre vocês, que vocês são muito feios, muito legal, né, o ser humanoide é muito feio, mas que depois de um tempo ela se acostuma. Engole essa. Né? E aí o McCoy vai tentar aproveitar e tirar uma, ela fala, mas não falou nada das suas orelhas, não, Spock? O Spock falou sim, falou, claro, obviamente falou que são os atributos mais bonitos do ser humanoide, são as orelhas. As minhas orelhas, ele deixa bem claro. Não tive coragem de falar que tipo, só eu tenho isso. Porque a minha modéstia, né? Exato. E aí o Kirk fala, bom, Spock, você tá ficando cada dia mais humano, né? E o Spock fala, olha, não tem motivo nenhum pra eu ficar aqui sendo ofendido. Aliás, eu comentei isso no episódio passado, eu peço perdão, pessoal. Foi nesse episódio que é a mesma angulação, né? Eu misturei, é genial. Não, eu não tenho motivo nenhum pra ficar aqui sendo ofendido. E assim, acaba o episódio, todo mundo felizinho. Típico, né? É legal que é um episódio que acaba feliz, né? São legais episódios felizes, né? Que acaba tudo bem, né? Todo mundo em ordem. É um plot twist alegre. Isso é legal pra cacete. Os bebezinhos fazendo túneis. Queria ter visto os bebezinhos. Eu também queria ver uns hortinha, cara. Correndo, cagando. Umas pedrinhas meio, informação rolando, batendo com as outras. Nossa, deveria ser uma cena legal. Deveria ser trabalhoso pra cacete de gravar, mas... Mas ok, seria uma cena interessante. Bonitinho, né? O Janus Porrarca ia morrer de trabalho pra fazer isso. Inclusive, se eu não me engano, o nome do planeta é Janus 4 por causa desse Stuntman. Janus 6. Janus 6, É por causa desse Já morreram 5 anos. Um brinde a esses mortos. I'm a doctor, not a bricklayer. Primeira aparição, né, da frase eu sou o doutor, não o X coisa. A primeira. By God, Kirk. E, bom, e assim acaba o episódio. A gente tem algo antes das considerações finais? Não, vamos dar bala. Então tá bom, a gente vai fazer uma breve pausa e a gente já volta. E é isso aí, estamos de volta. Vamos lá, considerações finais. Considerações finais. Cara, para esse episódio eu vou dar nota 4. Gostei muito desse episódio, tem muita discussão, ele é um episódio muito inteligente. Isso aí. E ele é um episódio que, ao contrário daquele outro da mulher que roubava sal da terra, não, do episódio Sal da terra. Nossa, odeio esse nome. Que o cara que acabou o episódio extinguindo uma espécie, que é a última espécie. O último exemplar de uma espécie. E nesse não, eles falaram, vamos tentar chegar no entendimento, vamos tentar todo mundo ser amigo e acaba bem o episódio. Legal, uma bela uma mensagem. Então eu vou dar uma nota pro 4, que acho que é uma nota bem significativa pro episódio. Ok, 4. Meu Deus do céu. 4, agora eu me sinto mal, eu queria dar 2.45. Nossa. Não, dei 2,5 porque passou. Adorei o negócio do silício, é um pololote forte. Não curti que na hora que o Spock pegou aquele ovo, eu falei, é um ovo, né? Não é uma bola, não é uma esfera, é um ovo aquilo, né? Na verdade é uma bola de borracha que eles pintaram de dourado. Exato. E é isso, meu. Na real, eu curti também a piadinha do... A chance da gente morrer é 2.288.7. Achei legal. Mas não achei, assim, um episódio. Ok. Está na média. Tá na média, exato. Justo. Ok. Justíssimo. Beleza. Justo. Ok. Eu, contrariando um pouco você, cara, nada contra, além de eu te odiar. Não, eu tô brincando, eu te amo. Você sabe disso. Relaxa. Eu dou nota 4 pra esse episódio. Eu acho muito legal porque tem... É tudo o que eu gostaria de ver, cara. Tem um plot twist deles descobrirem que na verdade não é... O bicho não tá atacando, é a gente que tá atacando o bicho, atacando os filhotes dele.
Tem a questão de, tipo, é uma raça extraterrena que consegue pensar, consegue se comunicar. Tem aquela estranheza dos seres humanos com um monstro baseado em silício. Tem coisa que a gente tem familiaridade, que é defender da sua própria cria. Qualquer animal faria isso. Então, na hora que é o Devil in the Dark, que no final das contas acaba sendo a mãe que a gente reconhece, que a gente perdoa e a gente fala, não, ok, eu acho que eu faria parecido, eu acho que eu defenderia da mesma forma, até com unhas e dentes. É legal os embates, essa discussão entre o Kirk com o Spock, em que não é o Spock sendo extremamente racional e o Kirk sendo extremamente ativo, reativo, de não, vamos lá matar, e depois troca esses papéis, o Spock querendo ser reativo, não, cheguei, eu quero matar, e o Kirk falando, não, para e pensa no que você está falando. Isso é único, assim, acho que não teve outro episódio em que trocaram esses papéis, em que o Kirk manda o Spock ser mais lógico e pensar a respeito disso. E no final das contas tem aquele finalzinho, água com açúcar, em que a Horta consegue finalmente ser um aliado dos terrenos, terráqueos, que estão no Janus 4. Eu gostei bastante, eu acho que isso dita a temática do seriado inteiro, então eu vou dar 4. Justo. Bom, eu gostei bastante, gostei da questão da química, dos embates, como o Dani disse, do Spock com o Kirk. Gostei muito e me chamou muita atenção por ser mãe, a questão do cuidando da minha cria, sabe? Da questão da comunicação também, quando o Spock faz a comunicação. Voltando um pouco, gostei do lado afetuoso do Kirk, né? De não atirar e enfim, dessa comunicação não verbal que ele teve no primeiro momento. Gostei bastante. Eu gostei muito do episódio, assim, muito mesmo, e achei muito fofo. Fiquei emocionada até, porque eu até assisti com meu filho. Fiquei emocionada quando se descobriu-se que era a maternidade, aquelas bolinhas fofinhas, eram uns ovinhos. Enfim, gostei bastante. Minha nota 4,5. Nossa, gostei legal. Bastante mesmo. Gostou mesmo. 4,5 episódio é uma nota bem alta. Química me chamou pro lado afetuoso de mãe e é lindo. Lado materno, químico. Fofo. Misturou química com maternidade com ciência. Ok. Ficou lindo. Ok. E você, Newton? E seria 5 se tivesse Kirk sem camisa, né? Nossa. Não teve. E faltou o Sulu e a Uhura, então pra que não dá 5? Mas foi fofo. Ok. Bom, eu gosto bastante desse episódio. Acho que é um episódio super redondinho, assim. Acho ele muito bem dirigido. Eu gosto do roteiro. Eu acho um roteiro que ele tem suas surpresas, né? Eles vão revelando as coisas aos poucos. Eu gosto como a criatura não é mostrada até bem no meio do episódio já. E apesar de ser uma criatura super legal, que puta, olha um negócio legal construir, eu quero mostrar, né? Não vamos mostrar até o último segundo possível, né? Acho que funciona super bem. Gosto do conceito de uma outra espécie criada a partir de um outro elemento. Gosto da direção do episódio, principalmente da negociação sem fala. Eu acho que é o ponto forte do episódio, essa cena. Assim, eu acho muito boa, muito boa. Direção impecável de novo. Grande Pivney, cara. Eu adoro esse diretor. Tô virando fã do cara mesmo. Uma coisa que eu queria falar quando a gente falou de punk rock, No Kill Lie é o nome de uma banda de punk rock. É uma banda de punk, cara. Que fazia músicas de Star Trek. Muito louco. E, enfim, eu vou dar 3,5, porque é um episódio que eu acho que tá dentro da nossa média, ele é o mais alto da média. Assim, eu gosto mesmo desse episódio.
Queria ver mais hortas por aí. Queria ver as hortinhas. Eles aparecem. Teria gostado de ver as hortinhas. Eles aparecem pra frente? Ele aparece num gibi, eu acho. Ah, legal. Acho que é num gibi que aparece. Que legal, cara. Eu sei que tem, mas não é. Eu não sei se é um livro, eu não sei se é um gibi. Eu acho que é canônico. Eu não sei se é livro legal, ou gibi, cara. mas não é na série em si de TV. Uhum. Mas é no universo expandido, né? Legal. Então, 3,5. Porra, legal. E semana que vem a gente vai assistir The Errand of Mercy. Errand of Mercy? Errand of Mercy. Não lembro como é que foi traduzido aqui no Brasil. Isso é uma música do Yes? Sim, podia ser, né? E é isso aí. Então, até semana que vem. Obrigado, gente. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Isso aí.